Amigos queridos, iniciamos esse dia com as vibrações sublimes do amor de Jesus por nós, pedindo humildemente que em seu nome possamos estar e que os amigos espirituais que aqui na terra disseminam para nós o cristianismo redivivo encontrem em todos os corações vibrações receptivas, as retas seguras que o Evangelho de Jesus trouxe para toda a humanidade da terra. Mentalizemos os nossos lares, inundados pela luz do sol e a brisa leve, carreando nesta brisa suave os eflúvios salutares para a nossa vida e o nosso lar. Que este dia radioso em nossas vidas seja o prenúncio de oportunidades felizes. Dá, Senhor, que tenhamos olhos de ver as oportunidades que nos surgem ao longo do caminho, as mãos que são estendidas para nos socorrer e abençoar todos os dias. De nossa parte, Senhor, queremos ofertar o que trouxemos de melhor. Socorre, Senhor, a nossa indigência espiritual e faze-nos instrumentos dignos e úteis onde quer que estejamos, hoje e sempre. E que assim seja, Senhor Jesus. Do livro Boa Nova, o capítulo 8, Bom Ânimo. O bom ânimo é a vibração dos espíritos esperançosos, dos espíritos cuja fé está bem estruturada a nível de experiências redentoras. Então, esses espíritos que trazem a fé, que move as esperanças de progresso, são sempre espíritos vitalizados, porque essa vitalidade, esse vigor do espírito se faz pela chama da fé viva nos nossos corações. Quando descrentes ou ignorantes a respeito das verdades de vida eterna que são leis, nós podemos nos entristecer e perdermos fluido vital pelos canais emocionais, chegando àquele estado do desânimo, do abatimento, do desalento, da falta de visão de mundo na base da esperança em dias melhores para todos nós. Quando Jesus esteve com Bartolomeu, Jesus, sendo a lei para os homens da terra, ele inocula no campo mental de Bartolomeu a força da verdade, levando-o a compreender de forma indutiva, dentro do repertório de Bartolomeu até o repertório de Deus, no que ele estava sendo inserido nesta ambientação reencarnatória. Por quê? Ele tinha necessidade evolutiva de estar com esse pai que o recusava. Porque ele havia convidado esses irmãos para estarem com ele nessa injunção para que aprendessem a se perdoar. Porque os chamamentos do mundo não poderiam ser mais importantes do que os chamamentos de Deus em sua vida. Então Bartolomeu foi fazendo compreensões, porque Bartolomeu atingiu a sua própria consciência, naquela interlocução com o Cristo, naquela assistência fraterna de Jesus para com Bartolomeu. E ele sai totalmente modificado na forma de sentir, no modo de compreender. Essa foi o ponto de mutação de Bartolomeu. Porque ele ainda não tinha dado testemunhos de conversão nenhum, mas ele tinha mudado a forma de pensar, a forma então de sentir a injunção reencarnatória, e a ponto de dizer:
o que nós vamos agora ler nesse trecho aqui. Então, Bartolomeu caminha, ele morava então em Dalmanuta, ele caminha da Galiléia a Dalmanuta quase pela noite inteira. E no alvorecer de um novo dia, ele vai entrar novamente na sua casa. Antes disso, nesse percurso, olha que oportuno, ele fez esse momento com Jesus e passou uma noite inteira andando a pé e refletindo sobre ele mesmo, tendo como parâmetro os ensinamentos de Jesus. Aí ele consegue atingir a consciência. Então, Bartolomeu começou a recordar as razões de suas tristezas intraduzíveis. Então, aquilo que ele falava para Jesus, que ele tinha motivos para ser triste, ele começou a rever que razões eram essas. Que aí é a consciência, amigos. Olha que trecho importante dele com ele mesmo. Começou a recordar as suas tristezas intraduzíveis, mas com surpresa, não mais as encontrou no coração. Onde estavam a tristeza, o desânimo, o abatimento, a indignação? Não encontrou no seu coração. Lembrava-se de haver perdido a afetuosa progenitora, que ele achava que era o motivo maior da sua tristeza. Mas refletiu, porém, com mais amplitude quanto aos desígnios da providência divina em favor de sua mãezinha, que era o momento dela retornar ao mundo espiritual. Ele fez essa compreensão. E também começou a pensar, olha o pensamento de reflexão. Deus não lhe era pai e mãe nos céus? Então ele é pai e mãe nos céus. Então ele não estava desamparado da maternidade de sua mãe, porque ele continuava sob a paternidade ampla de Deus. Essa foi uma reflexão. Quando ele pensa e sente isto, faz uma renovação do fluxo daquele pensamento. Ele pensa, olha, Deus não lhe era pai e mãe nos céus? Ele pensou, ele sentiu e ele remodelou a forma de entender a perda de sua mãezinha. Recordou os contratempos da vida e ponderou que seus irmãos, pelo sangue, o aborreciam e caluniavam. Mas quem são os espíritos que nós trazemos como irmãos consanguíneos, que não sejam aqueles que a espiritualidade nos convidou para juntos podermos construir uma outra experiência afetiva? Por exemplo, o perdão. Por exemplo, sairmos juntos dos atos delinquenciais. Por exemplo, adquirirmos responsabilidade moral sobre nossos irmãos consanguíneos. Então, quando ele percebe isto, ele pensa, Jesus não lhe era um irmão generoso e sincero? Ou seja, apesar de nós termos os irmãos consanguíneos, às vezes, em atitudes conflitivas, nós temos outros espíritos que nos são igualmente irmãos em Jesus. E que Jesus, sendo o nosso irmão maior, não estaríamos desprovidos da fraternidade, da irmandade. Passou em revista os insucessos materiais, que era uma das queixas, que aqueles que pescavam com ele não eram de todo leais, eram espíritos que tinham as suas dificuldades do ponto de vista material. Ele pensou nesses irmãos, passou em revista os insucessos materiais. Contudo, que eram as suas pescarias ou a avareza dos negociantes de Betsaida e de Cafarnaum, comparados à luz do reino de Deus que ele trabalhava por edificar no coração. O que era aquela deslealdade daqueles irmãos
né? Se ele veio para trabalhar na edificação do reino de Deus em seu coração, em favor desses irmãos menos honestos, que é o que ontem nós dissemos, né? Se Bartolomeu, qual era o melhor negócio do mundo, Bartolomeu, fazendo referência à pescaria? Servir a Deus ou a Mamon? E nessa reflexão, de passou a noite no ato de consultar a consciência e refletir, porque os ensinamentos de Jesus, quando calam fundo em nós, eles precisam ainda de um ato de reflexão para tangenciar a nossa consciência. Não basta a informação, porque Jesus impactou por todo o infinito aquele espírito. Então, comparados à luz do reino de Deus, o que significava aqueles homens que não o compreendiam? E por fim, tendo feito profundas reflexões, chegou à sua casa. Ao longe, os primeiros clarões do sol lhe pareciam mensageiros ao conforto celestial. Obviamente que, tendo mudado o modo de pensar e de sentir, Bartolomeu entrou na sintonia do Cristo. E quando ele entra na sintonia do Cristo, ele não é sozinho mais. Ele está sendo médium do bem e da verdade. E é com esta vibração, ao ranger os gonzos da porta, seus irmãos dirigiram-lhes impropérios, acusando de mau filho, de vagabundo, de traidor da lei e todos os impropérios que diziam. Bartolomeu, porém, recordou o evangelho, que era aquela fala com Jesus, e sentiu que só ele, Bartolomeu, naquela família, tinha bastante alegria para dar a seus irmãos. A alegria do verdadeiro cristão. Em vez de reagir asperamente, como de outras vezes, sorriu-lhes com a bondade das explicações amigas de Jesus. E um novo olhar para aqueles mesmos irmãos. Seu velho pai o acusou igualmente escorraçando-o. O apóstolo, no entanto, achou natural. Essa é a verdadeira indulgência. Ele teve indulgência para com as imperfeições dos seus irmãos. Ele achou natural, porque seu pai não conhecia Jesus e ele o conhecia. Não conseguindo esclarecê-los, guardou os bens do silêncio e achou-se na posse de uma alegria nova. Ele estava feliz. Onde estava o desânimo? Onde estava a tristeza de Bartolomeu nesse momento? Havia desaparecido, porque uma alegria nova o envolvia. Depois de repousar alguns momentos, tomou as suas redes e demandou a sua barca. Hora de trabalhar ao amanhecer o dia. Teve para todos os companheiros de serviço uma frase consoladora e amiga. Então, quando o Evangelho começa a nos compor verdadeiramente, diz André Luiz que nós temos a saciedade o que doar. Então ele estava plenificado pelo Evangelho de Jesus vivo, pela própria vibração do Cristo em si, e ele leva isso para os seus amigos da pesca. E ele tem para com todos uma frase amiga, consoladora, esperançosa. Então, ao invés dele entrar na vibração reativa aos impropérios dos outros, ele entrou na vibração ativa do bem que beneficiava seu pai, seus irmãos e os seus amigos da pesca. O lago como que estava mais acolhedor e mais belo, seus camaradas de trabalho mais delicados e acessíveis. De tarde não questionou com os comerciantes, enchendo-lhes, aliás, o espírito de boas palavras e de atitudes cativantes e educativas.
Quando o Evangelho começa a penetrar Bartolomeu, ele está pronto para começar a sua vida apostólica. Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Todos o observavam com admiração, exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nova atitude mental de seu discípulo. Porque Jesus tem essa prática de nos mostrar o espírito e não a personalidade de Bartolomeu acanhada numa tristeza. Ele ativou o ser espiritual de Bartolomeu na sua pujança maior. Enquanto todos estavam maravilhados com a transformação de Bartolomeu, Jesus conhecia com júbilo a nova atitude mental de seu discípulo. Essa lição é espetacular porque é um grande exemplo para nós de como nós precisamos fazer, porque o que Jesus disse a esses discípulos está no Evangelho. E se nós fizermos do Evangelho a mesma força com que Jesus trouxe para Bartolomeu, o nosso modo de pensar e, consequentemente, o nosso modo de sentir vai se modificar. Vamos refletir. Irmãos, ir compreendendo o que é mesmo a verdade e como Jesus a inoculava no campo mental dos seus discípulos, para que eles pudessem se libertar das amarras que as ilusões que as imaginações contrárias ao bem nos fazem. É isso que Jesus trouxe para a humanidade, porque a verdade liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É evidente que nós entramos em contato com a verdade e nos iluminamos, nos sentimos libertos daqueles pensamentos equivocados. E obviamente que nós podemos retornar às velhas crenças. Nós vislumbramos momentaneamente a verdade, nos beneficiamos dela, saímos dos nossos tormentos, porque os tormentos são próprios de uma mente alucinada, contrária à verdade, é um processo de alucinação, porque tudo aquilo que não é realidade, que não é a verdade e que nós tomamos como sendo o eixo da nossa vida, é um processo de alucinação. Então, como que Jesus auxiliava a humanidade? Como que ele fez para nos evangelizar? Como que foi o processo dele com os seus discípulos para libertá-los através da verdade? Esse é o entendimento que esse capítulo também nos traz. Porque na medida que Jesus vai conversando com Bartolomeu e pergunta, por exemplo, para ele, quando ele diz que será que eu não tenho motivos para estar triste, considerando que o espírito que mais vinculado ao meu coração, que é a minha mãe, eu perdi, né? Então, quando Jesus faz o questionamento para ele, mas Bartolomeu perdeu para quem? Para Deus? Quando Jesus questiona a forma como ele estava elaborando o pensamento, e que essa maneira de elaborar o pensamento não era em ressonância com a lei divina, com a concepção que nós já podemos fazer de Deus, quando Jesus lança luz no seu campo mental a respeito disso,
e ele consegue compreender Deus na sua magnitude, ele sai daquele processo alucinatório que ele se encontrava. Era uma alucinação. Era algo que ele estava vivendo dentro dele que não correspondia à verdade. Isso é tão lúcido que entre um dia e outro, entre 24 horas, ele deixa de pensar de uma maneira para estruturar o pensamento de outra forma, pautado na verdade, pautado na concepção que nós temos de Deus. Então, como nós falamos esses dias, vamos exemplificar o que os espíritos superiores trazem para nós no Livro dos Espíritos e na Gênese a respeito dos atributos de Deus, vamos dizer assim, a respeito de como que nós podemos perceber na nossa escala evolutiva Deus nosso Pai. Então, quando os Espíritos nos falam que Deus é soberanamente bom e justo, no item 14 da Gênese, naquele momento em que Bartolomeu estava tristíssimo, porque a mãe havia desencarnado, e Jesus faz essa pergunta para ele: perdeu para quem? Para Deus? E quando nós vamos nesse item, estudamos e buscamos compreender, e os Espíritos nos esclarecem assim: a soberana bondade implica na soberana justiça, porque se agisse injustamente ou com parcialidade em uma só circunstância ou com relação a uma só criatura, não seria soberanamente justo e, por consequência, não seria soberanamente bom. Então, quando nós estamos pensando alguma coisa que está nos deixando tristes, que está nos deixando confusos, atormentados, com dificuldades extremadas, e nós formos ali para consultar que é Deus e como Ele age e como Ele é, e confrontarmos aquilo que nós estamos pensando com a magnitude, com a perfeição divina, imediatamente nossos pensamentos vão se clarear. E nós vamos ver que aquilo que nós estamos pensando, que a criação mental que estamos fazendo é incompatível com a presença de Deus em nós, com a existência de Deus no universo. E se nós fazemos um choque de realidade, se nós comparamos, mas isso que eu estou pensando é uma visão clara de quem crê em Deus, aí nós vamos ver que não. E aí alinhamos o nosso pensamento. Alinhamos. E é esse exercício que Jesus convida Bartolomeu e os seus apóstolos a fazerem esse cheque de realidade. Todo o tempo todo. Ontem ainda eu lia com a Célia um texto de Humberto de Campos, que não é desse livro, em que um amigo espiritual no Rio de Janeiro, andando na rua, vê um espírito que era, entre aspas, um espírito criminoso, um ladrão,
uma pessoa que estava desencarnada e perdida a esmo, andando pela rua, o amigo espiritual se aproxima dele e pede para que ele se entregue ao bem, que ele se permita ser socorrido. E ele então fala, não, eu sou um criminoso, não tenho jeito, não tem solução para mim. E ele então relembra a situação de Dimas, que era aquele que estava crucificado ao lado de Jesus, e do outro espírito que também não quis ouvi-lo. E ele fala, mas Jesus levou Dimas e o outro Maria levou. Porque todos nós temos caminhos de redenção. Então, naquela hora, aquele irmão perdido no caminho se permitiu deixar cair uma lágrima. E aquela lágrima significava o início de um processo de regeneração. Longo, certamente, mas um entendimento que estamos todos na casa do Pai. Daí a importância de que todos podemos realinhar. É isso que Jesus falava para Bartolomeu. Todos podemos realinhar. Basta que nós possamos mergulhar nosso pensamento na nossa origem, na consciência que é Deus em nós, e fazermos uma comparação com a realidade do Espírito. E aí, Bartolomeu, ao absorver aquelas verdades pronunciadas por Jesus, que despertou a sua consciência para as verdades de vida eterna, ele realinha seu pensamento e abandona, como que de súbito, tudo aquilo que ia no mundo íntimo dele. Será que isso foi definitivo? Não sabemos. Talvez sim, talvez não, porque muitos de nós, ao sermos profundamente esclarecidos sobre uma questão que nos atormenta, nós realinhamos o pensamento e seguimos firmes e resolutos para a frente sem olhar para trás. E outros, momentaneamente, acatam aquela ideia e depois voltam a ter os pensamentos equivocados. Mas isso não importa. Não importa se é só para hoje ou se é para a vida toda. O importante é que nós aprendamos o caminho. Aprendamos como sair daqueles estados enfermiços que nós nos encontramos. Então, às vezes, nós esclarecemos alguém e alguém se torna lúcido, e muitas vezes nós nos perguntamos, mas será que essa lucidez vai durar? Isso não é uma pergunta do cristão, porque não importa. O que importa é que aquele ser, aquele espírito, foi conduzido a uma forma de aprender a lidar com as dificuldades do caminho, encontrando em si os próprios recursos através da sua consciência. E que agora ele sabe fazer, ele sabe buscar, ele sabe como atuar. Se ele vai usar disso outra vez, ou permanentemente, isso não nos cabe. Então, a importância de nós compreendermos essas colocações que Jesus faz para Bartolomeu, levando de maneira definitiva a encontrar esse caminho com esse cheque de realidade. Então, vamos fazer a nossa prece.
Deus, nosso Pai, Jesus, Divino Amigo, amado Mestre, que nos apontou o caminho e a vida verdadeira, que nos convidou a estar com Deus nosso Pai, através da nossa própria consciência. Queremos te agradecer, Senhor, pelas lições vivas. Queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade renovadora de estarmos na terra, aprendendo as tuas lições de vida eterna e podendo, Mestre amado, treinar dia a dia estas lições nos nossos relacionamentos. Ampara-nos, Mestre, fortalece-nos e permite que estejamos todos juntos, que possamos apoiarmos uns nos outros, confiar no seu amor e na sua bondade, que neste dia glorioso das nossas vidas possamos estar uns pelos outros, confiantes na sua bondade e no seu amor. Socorre, Jesus, nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, a fim de que eles possam, Mestre amado, receber do que recebemos nesta hora, possam se pacificar, abandonar os equívocos, crer em Deus nosso Pai e se erguerem para a vida verdadeira. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, nos dando oportunidades de crescimento a cada dia, que possamos crescer no amor, na compreensão e no servir. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.